E aí, quem disse que enfermeiro não pode entubar? Só que tem algumas considerações que precisam ser faladas. Sem contar que você não entuba o paciente sozinho, igual eu fiz aqui, e tem muitas considerações para serem feitas nesse vídeo. Então, vai rodar a vinheta, eu vou explicar passo a passo e vou explicar algo muito importante sobre essa questão de enfermeiro fazer intubação endotraqueal com técnica de laringoscopia. Então preste atenção no vídeo antes que você saia falando coisas que na verdade não é. Então preste atenção no vídeo todo, vou falar mais calmo, mais tranquilo, para que todo mundo possa entender a finalidade. Aproveitando, dá essa força aqui para mim, dá seu like, seu comentário depois do vídeo. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Vem comigo. Pessoal, é o seguinte, é polêmico? Não é polêmico. Existem entendimentos, tá? E eu quero que você tenha uma mente aberta para você entender o que é uma intubação endotraqueal feita por um enfermeiro, tá? Se você não tiver essa mente aberta para entender, compreender isso, assim, vai ser muito difícil para você. Mas veja o vídeo até o final, entenda a essência de tudo isso aqui, tá bem? Primeiramente, nós temos diversas resoluções, né? A enfermagem tem as suas resoluções, a medicina tem as resoluções dela, enfim. E o que acontece? Quando um paciente necessita de uma via aérea avançada, intubação endotraqueal não é o único procedimento. Inclusive, você como enfermeiro já tem a autorização pelo Conselho Federal de Enfermagem para fazer uma intubação com dispositivos extraglóticos, tá? Dispositivos extraglóticos esses. Combitube, que é um infraglótico, e a máscara laríngea, que é um supraglótico, tá? Então, esses dois procedimentos não necessita de usar uma laringoscopia e, né, nenhum desses procedimentos você vai chegar na traqueia do paciente. Só se por um acaso você conseguir colocar o combitube ao invés do esôfago, acabar indo para a traqueia. É raro isso acontecer, tudo bem? Agora, vamos entender o seguinte. Não é simples assim, não estou falando do procedimento, eu estou falando do contexto, tá? Nós temos muita coisa para fazer num plantão. Então, intubar um paciente, por exemplo, isso é algo de extrema emergência. Extrema emergência. Grave a palavra emergência, tem que saber conceitos, tá? Extrema emergência, mas não é só extrema emergência. Precisa caracterizar uma ausência de um profissional médico. Éder, mas qual é a situação que não vai ter um profissional médico? Pois é, na nossa cabeça parece impossível, mas para você que já trabalha na área, em algumas situações pode ser que não tenha esse colega naquele momento e uma emergência é algo que tem que ser feito na hora, que não dá para esperar. Então todo segundo ou todo minuto faz uma diferença enorme no cérebro desse paciente. Não estou nem falando na vida, estou falando no cérebro. Sabe por quê? Porque um paciente com hipóxia refratária por muito tempo, você vai levar esse paciente a perder o cérebro. Esse paciente vai ter uma hipóxia cerebral. Então não adianta nada esse paciente vivo, mas sequelado, todo vegetando em cima de uma cama. Então a gente precisa ter conhecimento para atuar de forma rápida. Então emergências, a gente não sabe o que pode acontecer. Talvez o profissional médico está fazendo um procedimento que não tem como ele parar. Entende? Talvez ele está trancado em uma sala fazendo um outro procedimento ou fazendo um exame físico com o paciente, ele vai demorar alguns segundos para deslocar até ali. Então são N situações onde eu falo a ausência de médico. A ausência de médico não quer dizer que no hospital não tenha médico, mas que seja ausência naquele local, naquele momento e que realmente tenha necessidade de fazer uma intubação endotraqueal. Se for possível, tenta dispositivo extraglótico primeiro. Não foi possível e você é capacitado, tem habilidade. Capacitado não é papel não, diploma, certificado não. Capacitado é, se eu te colocar um paciente na sua frente, você consegue entubar esse paciente? Isso é habilitação. Papel, você consegue por aí. Você faz uma prova virtual, você consegue um certificado falando que você está habilitado para entubar um paciente sem mesmo ter pegado um laringoscópio, sabe nem o peso que tem isso aqui, tá? Então é muito sério.
falar que você sabe entubar. Saber entubar você sabe fazer a classificação para saber qual é o malampate desse paciente, qual é o grau que está, ou se não for o malampate, existem outras formas de classificar toda essa via aérea aqui, para ver se vai ser uma intubação fácil, difícil, saber escolher a lâmina, saber escolher o tubo do paciente. E outra coisa, não fica só aqui não. Esse paciente pode estar parado ou não na situação emergencial. E outra, você sabe já deixar o ventilador mecânico programado, ou você vai deixar alguém ventilando o tempo inteiro? Então são atitudes que nós temos que pensar. O simples fato de pegar o laringoscópio e fazer isso aqui não é uma coisa bonita, tá? Até porque, desculpe, o paciente está no pior momento da vida dele. Ele está necessitando de uma via aérea avançada para não morrer, para não perder o seu cérebro. Então é um momento que tem que intubar aqui quem realmente está muito habilitado. E outra, ninguém intuba um paciente sozinho. O que eu fiz aqui não se faz. Por quê? Porque como que você vai ter... Você viu o tanto de tempo que eu gastei para fazer tudo sozinho? Se eu tivesse com 2 ou 3 pessoas que sabem do procedimento ou da ordem do procedimento, teria agilizado muito mais. Ou seja, quanto menos tempo fizer esse procedimento, melhor para o paciente, tá? Aqui ninguém quer levar mérito de enfermeira sabe entubar, o médico sabe entubar, não. O mérito aqui é do cérebro do paciente, é ele que precisa de oxigênio. Eu não preciso, graças a Deus, estou respirando bem. Se eu estivesse num procedimento lá, eu estaria respirando bem. Agora, quem está precisando de oxigênio é o seu paciente. Então temos que ter habilidade, temos que ter conhecimento, temos que ter técnica. Isso só vai ter treinando, tá? Tem que treinar bastante. Mesmo que você já seja profissional de 5, 10, 15, 20 anos, se você não treinar, numa hora emergencial você pode atrapalhar no procedimento, tá? Não brinque, estude sempre, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, tem que caracterizar uma situação de emergência para você que é um colega enfermeiro e vai fazer uma intubação, seja no pré-hospitalar, seja no intra-hospitalar, tem que caracterizar uma emergência. Caracterizou uma emergência? Você tem conhecimento? Beleza, mãos à obra. Você está sozinho? Não, você tem uma equipe com você. O que a sua equipe tem que fazer para poder te ajudar? Primeiramente, pegar os tubos, né, indicados para fazer esse procedimento aqui, tá? Observe que esse tubo aqui é fino para esse tipo de paciente, por isso que eu consegui fazer a intubação rápida. Então a gente não vai pegar um tubo fino, ou tubo 5.5 para um paciente desse, seria um tubo 7 mais ou menos, tá? Então eu fiz tudo isso aqui só para vocês verem que eu poderia fazer muito bem uma maquiagem aqui falando que o negócio é muito simples, muito fácil, e na verdade existem técnicas, você precisa treinar. E aqui eu tenho uma condição favorável. Primeira, não é um paciente, eu não estou emocionado, porque não é uma situação emergencial. Segundo, a via aérea desse paciente é perfeita para fazer a intubação. Então, eu tenho muita coisa favorável que você não teria no seu dia a dia, tá bom? Esse tubo aqui, ó, ele vai vir num saquinho, precisa manter no saquinho, tirar só para você intubar. Agora, quem vai fazer o auxílio para você, precisa fazer o teste desse cuff aqui, tá? Então, olha só, ó. Tem que fazer o teste do cuff, pode fazer dentro do saquinho mesmo, tá? Isso pode ser um técnico de enfermagem, alguém que você habilitou, pode ser até você mesmo, enfermeiro, tá? Vai fazer a intubação, opa, vamos precisar de todo o material. Então, olha só, fazer o teste do tubo endotraqueal, você precisa de uma seringa de 10 ou 20, de preferência 20 ml de bico, tá? De preferência aqui. Laringoscópio com a lâmina do tamanho ideal para o tamanho do seu paciente, tá? Então é importante, lâmina testada, precisa de luz estar acesa. A bolsa válvula máscara eu vou precisar para fazer. Lembrando, tem intubação emergencial, tem sequência rápida de intubação que não é rápido, tá? É só o nome. Enfim, então tem N situações. Então se você é enfermeiro, você nunca vai fazer uma sequência rápida de intubação. Por quê? Porque na verdade não é uma emergência, é uma urgência. Então tem diferenças, tá? A emergência entraria, por exemplo, num paciente que tem uma parada respiratória, está com dificuldade no drive respiratório, uma parada cardiorrespiratória, tudo isso caracteriza uma emergência que você precisa fazer essa intubação, tá? Então vamos lá. E outras coisas que eu coloquei aqui, você só vai colocar se seu paciente já for para uma ventilação mecânica, tá? Isso aqui é um tubo não. Isso aqui é um aspirador do sistema fechado, então é importante para você não ter que ficar desacoplando o paciente, principalmente quando ele estiver conectado a um ventilador mecânico. E aqui é um filtro, né? A gente precisa de um filtro. Pode ser o EPA, pode ser o HMF, tá? Para a gente poder utilizar. Então, se você vai intubar ou se você vai ajudar na intubação, sempre a mão esquerda é a mão do laringoscópio. Sempre a mão direita é a mão do tubo. Então, se você vai auxiliar, entrega na mão direita o tubo, na mão esquerda o laringoscópio, tá? Outra coisa, né?
um coxinho aqui de baixo, né, para fazer uma hiperextensãozinha bem leve aqui, para favorecer a visualização da epiglote, tá? Coloca o laringoscópio aqui, não faz fazer alavanca, né, com os dentes, então você vai quebrar o dente do paciente. Então fazer esse procedimento aqui, você vai empurrar para cima e você agora precisa visualizar a epiglote. Visualizei a epiglote, tem a marcação, coloquei até a marcação, tiro o meu laringo, né? Aí um técnico ou alguém que estiver auxiliando pode colocar o ar aqui, tá? Coloca o ar. O enfermeiro ou quem intubou, no caso o médico, se for o caso, vai fazer a ausculta, tá? Então, a ausculta são 4 vezes, tá? Base, base, ápice, ápice, ou base, ápice, tá bom? A intubação foi feita? Beleza, finalizou não. Temos que fazer a fixação em uma das comissuras labiais, direita ou esquerda aqui do paciente. Se for um paciente de ventilação mecânica, é o momento de você colocar o filtro. Se tiver o dispositivo de aspiração sendo fechado, coloca ele antes, coloca o filtro e coloca o Y e coloca o circuito INSIES do respirador mecânico, já deixa a configuração prévia lá, tá? Não é difícil, é treino, tem que ter uma equipe treinada. Uma equipe treinada ajuda muito o médico. Uma equipe treinada, se você é enfermeiro e algum dia precisar entubar, vai te auxiliar bastante, tá? Mas só em extrema necessidade, você tem que ter bastante conhecimento para fazer esse tipo de procedimento, tá? Lembrando, se você entubar esse paciente, correu tudo da melhor forma possível e esse paciente voltou, por exemplo, a um RCP, você precisa pensar em drogas para esse paciente, tá? Esse paciente não pode voltar à consciência com um tubo na boca. Então tem que pensar em analgesia, tá? Pensar em sedação e se o ventilador mecânico estiver acusando assincronia, você precisa de um bloqueador neuromuscular aí, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Lembrando, situação de emergência na ausência do médico, mas na presença do médico, na situação de emergência, você vai ser uma ótima pessoa tendo conhecimento desse procedimento para poder auxiliá-lo e quem vai ganhar com tudo isso é o paciente. Espero vocês aí no próximo episódio.